nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tua palavra, Senhor, cura todas as coisas. A tua palavra é luz para as nossas decisões, é refrigério para a nossa alma. A tua palavra acalma os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A tua palavra põe em ordem a nossa vida. A tua palavra, Senhor nosso Deus, é insuportável a Satanás. E ela nos liberta, e por isso eu te peço agora, Senhor, sobre todos aqueles que nos escutam, sobre todos aqueles necessitados, que estão pedindo em oração a graça de uma gravidez, a cura de uma enfermidade para si mesmo, para aqueles, Senhor, que estão intercedendo para que seja salva a vida de um ente querido, de um amigo, a todos aqueles que estão padecendo grandes aflições, muitas delas também por causa de dívidas. Senhor, nós te pedimos que esta palavra venha abençoar a todos neste momento. Abençoar esta casa, esta família que está em guerra, em brigas, que está dividida. Abençoar esta mulher que chora agora, que entre lágrimas reza, pedindo ao Senhor o seu socorro. Você, minha querida, que se vê no meio, dividida entre acreditar e não acreditar mais. Os olhos do Senhor repousam sobre você. O Senhor tem compaixão de você. E o Senhor viu as suas lágrimas, ouviu os seus gemidos. Você que enxuga os seus olhos agora, o Senhor está se manifestando junto de você para te livrar. Está te dando a força necessária. Que esta palavra seja a resposta de Deus para você nesse momento de oração e de graça. Salmo 104, versículos do 27 ao 33, ou na Bíblia Ave Maria, outras traduções, Salmo 103, do 27 ao 33, diz assim: todos de ti esperam, que a seu tempo o Senhor lhes dê o alimento. Tu, Senhor, lhes forneces e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de bens. Mas se escondes o teu rosto, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem e voltam ao pó. Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja sempre, seja para sempre. Alegre-se o Senhor com as suas obras. Ele olha a terra e fala saltar. Toca os montes e fumegam. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver. Eu quero cantar ao Senhor enquanto eu viver. Cantar a meu Deus enquanto eu existir. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver. Cantar a meu Deus enquanto eu existir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é uma oração. Senhor, todos de ti esperam, que a seu tempo, no tempo certo, o Senhor lhes dê o alimento. Preste bem atenção no versículo 28, para a gente não ser enganado por pregadores aí de meia tigela, não é? Que pegam uma coisa da Bíblia e esquece todo o resto. Olha o que diz a palavra. Tu, Senhor, lhes forneces o alimento.
e eles o recolhem. Deus dá, mas a gente tem que recolher. Deus dá a graça, Deus dá o fruto, mas o ser humano tem que entrar com o trabalho. O fruto é recompensa, o fruto é dom de Deus para aqueles que trabalham, para aqueles que procuram recolhê-lo. E há muitas formas da gente trabalhar, e o trabalho é a maneira pela qual o nosso amor se torna concreto, pela qual o nosso amor se materializa. Não confunda trabalho com emprego. Tem muita gente que não tem emprego, mas que trabalha muito. E Deus vê, e Deus provê, porque Deus não abandona os seus. Por isso, nós que confiamos no Senhor, versículo 27, é de ti, Senhor, que esperamos o alimento a seu tempo, o sustento a seu tempo. E tu, Senhor, forneces, nós recolhemos, mas tu forneces. Abres a tua mão e saciam-se de bens o teu povo. Os teus filhos saciam-se de bens quando o Senhor abre as suas mãos. Deus é generoso em conceder-nos todas as graças que nós necessitamos. Então veja, não é somente alimento, mas é todo o bem do qual nós necessitamos. Mas o maior de todos os bens, o maior, e com ele vem todos os bens. Esse é o maior de todos os bens e com ele vem todos os bens. Que bem é esse? O próprio Deus, a presença de Deus, caminhar na presença do Senhor. Por isso que aqui, olha, no dia de hoje, na página 152 do livro 40 Dias na Presença do Senhor, você vai ver aqui que o título de hoje é Busquemos o Bem Verdadeiro. Até aqueles que acompanharam desde o primeiro momento o lançamento desse livro, se voltarem lá ao primeiro programa no qual eu falei do livro, eu nem tinha a intenção de fazer esses dias de quaresma aqui no programa, não era minha intenção. A minha intenção era entregar nas mãos de cada um retiro que a pessoa pudesse fazer. Mas aqui a nossa bancada se animou, né? A Paula começou a perguntar aqui, vamos fazer aqui no Sorrindo para a Vida, vamos fazer. E com o ânimo dela eu fui me animando também, não é? Porque nós vimos que seria algo realmente muito bom para as pessoas, para todos nós. Então trouxemos porque é um bem para toda a gente, para aqueles que têm o livro, para aqueles que não têm o livro. Mas foi um roteiro, um itinerário que está sendo de grande graça e de grande libertação para aqueles que estão fazendo a sério. Para aqueles que estão levando a sério, não é, esse itinerário com o Senhor. Porque a gente ouve alguns ditados da sabedoria popular e a gente acha que são simplesmente frases soltas, né? Mas em muitos ditados se esconde uma sabedoria, inclusive de inspiração divina. Não é? Como é que aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? Quem pega as páginas deste livro vai vendo que é um conta-gotas. Há 1,5 páginas, 2 páginas, todos os dias um pouquinho, e o coração vai, olha, desfazendo os nós. A tristeza vai caindo por terra, a verdade vai esmagando a mentira. Os nossos olhos vão se abrindo para as coisas essenciais da vida. O nosso coração vai sendo restaurado. A nossa família vai sendo alcançada pela presença de Deus, pela graça de Deus em nós. Então, nada mais justo do que esse título que nos aponta um norte para esse dia de hoje. Busquemos o bem verdadeiro. E quando eu digo a você que em cada dia nós temos aqui um ensinamento importante, um dos ensinamentos mais importantes
do dia de hoje, do dia 24, já está na primeira linha, para não perder tempo, para ir direto ao assunto. Escute aqui, ó, primeira linha. Se o seu coração estiver unido a Deus, dificilmente Deus vai negar a você qualquer coisa boa que você lhe peça. Por que qualquer coisa boa? Porque um pai que ama o seu filho não dá ao seu filho aquilo que vai matá-lo, aquilo que vai destruí-lo, aquilo que vai fazer mal. A gente está numa época de bastante informação e também de muita desinformação. Nem toda notícia informa, tá certo? Tem muita notícia que desinforma. Mas, sobretudo no que diz respeito aí a alimentos, muitas descobertas têm sido feitas, muitos avisos têm sido trazidos, não é? E eu tenho algumas coisas eu não como mais e não entram mais na minha casa de jeito nenhum. Não é por questão de emagrecer ou de engordar, faz mal para a saúde. E às vezes a gente olha para um filho mais jovem e diz assim, mas isso aí, ele queima isso, muita atividade. Não se trata de engordar. Se trata de que aquilo faz mal para a saúde. Destrói o estômago, destrói o intestino, entende? Cria no corpo ambiente propício ao desenvolvimento de câncer. Então, mesmo tendo filhos aí já entrando na fase adulta, 23, 21 anos, não é porque eles gostam de algumas coisas que eu vou comprar, que eu vou pôr lá em casa. Até um dia eu estava conversando com meu filho, né, o mais novo, e dizendo para ele, refrigerante é uma coisa que deveria cortar da sua vida. Aí ele deu uma resposta que foi muito interessante. Eu só bebo refrigerante aqui em casa quando tem, se não tiver eu não bebo. Eu falei, toma! Eu falei, é isso mesmo, tá certo. Não, entra mais, não compramos mais. Porque se você tem amor a uma pessoa, você não dá a ela o que ela quer. Você não satisfaz o capricho da pessoa. Você dá talvez algo que até te custe mais, mas que vai ser um bem para ela. Não pense que Deus vai te dar coisa ruim só porque você pediu. Não tenha medo de rezar, e até tem gente que tem medo de rezar errado e de repente pedir a Deus uma coisa e Deus de propósito dá. Não, isso aí é o diabo, tá? O diabo é capaz de dar a você o que você pediu para acabar com a sua vida, mas não Deus. Você pode rasgar a sua alma diante de Deus, você pode virar do avesso, você pode ficar revoltado, você pode, na hora da sua oração, você pode plantar bananeira ali, que Deus não vai se ofender com você. E também não vai usar da sua sinceridade, da sua oração, para poder fazer uma retaliação, uma desforra, se vingar de você, porque Ele te ama. Então, as coisas boas que você pede ao Senhor, Ele te concede. Mas aqui tem, de verdade, uma condição. Não é uma condição que Deus impõe, é uma condição que se faz necessária para a pessoa receber. Sem essa condição, a pessoa não tem condições de receber. E que condição é essa? Se o seu coração estiver unido a Deus. Você pode até achar que isso é uma coisa óbvia, mas no momento das nossas aflições, quando a gente estiver com grande preocupação, quando a gente estiver se perguntando se nós estamos agindo corretamente ou se nós estamos rezando da maneira correta, olha, você poder voltar a esta página e ler essas linhas e ouvir o próprio Deus te dizendo isso. Se o seu coração estiver unido a Deus, dificilmente Ele vai negar a você qualquer coisa boa que você lhe peça. Aí você diz, o que eu estou pedindo é bom, o que eu estou pedindo é a minha salvação, é a salvação da minha família, é que Deus desfaça as malhas de uma intriga, é que Deus barre as consequências desastrosas de um pecado cometido, de um mal que nós... É uma coisa boa. É que Deus socorra esse indivíduo tão perdido na vida, que caminha para o fundo do abismo a passos largos.
É coisa boa o que eu estou pedindo. O meu sustento, um trabalho, a saúde, o bem do meu matrimônio, a salvação da minha esposa, salvação do meu marido, salvação do meu pai, salvação da minha mãe. Forças para ter paciência, para poder ajudar as pessoas, para mudar, para ser uma pessoa melhor. Todas essas coisas boas que você pede a Deus, se o seu coração estiver unido a Ele, dificilmente Ele vai negar. Então, tendo posse desta verdade, você vai bater no seu peito e vai dizer: Deus não vai me negar o que eu estou pedindo. Então, assim eu posso confiar e posso esperar. Está nas primeiras linhas da página 153. Marquei duas coisas aqui desse capítulo que eu gostaria que você ouvisse, inclusive porque muitos não têm o livro em mãos, e eu gostaria que você participasse desse tesouro. Na página 154, ali no primeiro parágrafo também, diz aqui uma coisa importantíssima, que é um segredo de libertação espiritual e é um segredo de libertação de todos os vícios, de todos os vícios. Quem vive isso aqui se liberta de todos os vícios. Vícios de fumo, vícios de drogas, vícios de álcool, vícios de prostituição, vícios de fofoca, vícios de mentira, vícios de corrupção. Mas também a pessoa se liberta espiritualmente de toda e qualquer ação do mal que entrou na vida dela por uma prática que ela fez ou por algo que alguém tenha feito contra ela. Mas tudo isso nesse parágrafo, sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tudo isso nessas 8 linhas. Diz assim: Cristo vive em nós. Vida de inocência, vida de castidade, vida de amor, vida de sinceridade, de todas as virtudes. Temos, portanto, preste atenção, temos, portanto, o poder da sua ressurreição agindo em nós, desfazendo os laços da maldade, estabelecendo salvação e irradiando vida. Não desperdicemos pela ignorância um tesouro assim tão magnífico. Cada um viva a partir de Deus, una-se a Ele, manifeste os carismas, os dons do Espírito Santo, manifeste o poder que de Deus recebeu. Seja com Deus, preste atenção, seja na sua casa, seja com Deus, o pé que esmaga a cabeça da serpente, o pé que esmaga a cabeça de Satanás, antes mesmo que Satanás consiga ferir você, ainda que seja no seu calcanhar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E por que eu disse para você que isso é um segredo de espiritualidade? Porque nós pensamos que Cristo vive em nós por causa da nossa santidade. Nós achamos que Cristo vive em nós por causa das coisas boas que nós fazemos. Que Cristo vive em nós quando nós colocamos a nossa vida toda em ordem e tudo está bem. Aí eu digo: agora Cristo vive em mim. Aí a gente olha para a nossa vida perfeitinha e diz: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Errado. Não foi isso que São Paulo disse, não. Quando São Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, por ter aceitado Jesus, Cristo que viveu em São Paulo, foi uma força tão poderosa de transformação que mudou por completo a vida deste homem. Então não é você vivendo uma vida santa que Cristo habitará em você. É Cristo habitando em você que todos os dias vai se desfazendo. O que diz aqui? O poder da sua ressurreição agindo em nós vai desfazendo os laços da maldade. Vai estabelecendo a salvação e vai trazendo vida, inclusive vida física, onde a morte já imperava. É uma ignorância, é um absurdo a gente abrir mão de um tesouro tão grande. Então, como é que eu faço para poder ter em mim esta presença divina, esse poder de ressurreição
que vai trazer para mim esta libertação e esta vitória sobre o mal. Diz aqui, olha, cada um viva a partir de Deus. Está na hora de você se unir a Deus e manifestar os dons do Espírito Santo dentro da sua casa, no seu trabalho, nas coisas que você faz, manifestar o poder que você recebeu de Deus. E em vez de viver cabisbaixo, fugindo, com medo do demônio, enfrentar inclusive essas situações opressoras, sendo com Cristo Jesus, onde quer que você esteja, o pé que esmaga a cabeça da serpente. Se o seu coração estiver unido a Deus, dificilmente Ele vai negar a você qualquer coisa boa que você lhe peça. Porque olha, Deus atende a todos, mas atende especialmente quem confia nele, quem espera dele coisas boas. E aqui está o segredo. O segredo é você se unir a Deus. O segredo é você perseverar para viver batizado no Espírito Santo. Olha, gente, isso não é uma exclusividade, não é uma propriedade da Renovação Carismática Católica. Isso é um bem da igreja. Onde é que aconteceu, Márcio, o batismo no Espírito Santo? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e você vai ver o próprio Jesus dizendo: mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. O Pentecostes foi um batismo no Espírito Santo para toda a igreja. E como a gente vê que lá esse batismo não foi feito com água, nós sabemos que não está falando do sacramento do batismo, que é indispensável a todo cristão. Mas esse batismo no Espírito Santo é um derramamento da graça de Deus que nos transborda, e eu e você precisamos perseverar para viver batizado no Espírito Santo, porque só pela efusão do Espírito Santo é que nós vamos ter olhos para ver a vitória de Deus acontecendo na nossa vida e por meio de nós. Cristo está vencendo em sua vida, você sabia? Se você é de Deus, se você todos os dias acorda querendo caminhar com Deus, deixa eu te dizer com toda a sinceridade e segurança que a palavra de Deus me dá para te dizer isso. Cristo está vencendo na sua vida, o reino dos céus está próximo. O reinado de Deus está se estabelecendo sobre você, inclusive nas coisas que você não compreende. Você já viu que teve muita coisa na sua vida que prometia dar errado e no final deu certo? Você já percebeu que em muitas situações a gente, ignorando a palavra de Deus, recorreu de novo a um ditado? Há males que vêm para bem. Isso é um ditado. E a gente diz ditado porque ignora a palavra de Deus. Ah, mas tem isso na palavra de Deus? Tem na palavra de Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E tem males que vêm para bem, por quê? Porque Deus pega aquele mal que veio, mesmo sem Deus enviá-lo a nós, e transforma aquele mal, faz com que aquilo que era para ser a nossa destruição se transforme num instrumento para a nossa salvação. A faca que vinha para nos matar, Deus usa como um bisturi para tirar, amputar da nossa vida o tumor que iria nos matar. Esse é o nosso Deus. Então, antes de reclamar, de murmurar sobre as situações, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: eu já fiz tudo que está ao meu alcance? Porque se eu não fiz, eu preciso fazer antes de reclamar. E segunda, se eu já fiz tudo que está em meu alcance, antes de eu abrir a boca para reclamar, eu preciso proclamar: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Faça tudo o que estiver ao seu alcance e espere para ver o socorro de Deus.
Espere para ver a vitória de Deus, porque em todas essas coisas que aparentemente operam contra nós, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, nas lutas que nós travamos, em todas elas, sem exceção, nós somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou. A nossa vitória não vem pela nossa força, pela nossa sabedoria fraca. A nossa vitória vem pela força de Deus, vem pela força do Espírito Santo. Como é que eu e você vamos viver sem o Espírito Santo? Como é que eu e você podemos achar que nós vamos ter uma vida boa vivendo longe de Deus? Quer viver longe de Deus? Viva, mas não reclame de Deus. Porque a condição para que a gente tenha uma vida plena é estar ligado ao tronco desta árvore de vida que é o próprio Senhor. Se um galho se desprende da árvore por culpa própria, o que é impossível, né? E começa a reclamar que ele está secando, o que se há de fazer? Foi ele que se desprendeu. Toda a nossa força, toda a nossa vitalidade verdadeira vem de Deus. Me permita comparar de novo com comida. Nem tudo que você come alimenta você, nem tudo que te mata a fome te alimenta. Você pode comer um monte de coisa, um monte de porcaria, que mata a sua fome, mas que não nutre você, não te traz força, não te traz energia. Você fica empapuçado, sabe? Aí você vai fazer um exame e você está desnutrido. Tem muita gente que está vivendo a vida desnutrido emocionalmente, desnutrido espiritualmente, porque está empanturrado de porcaria. E porque está empanturrado, até acha que nem sente falta do seu relacionamento com Deus. Mas o pobre está morrendo à míngua, está passando fome emocional, fome espiritual. A alma está minguando. Você viu quando essa palavra disse? Se o Senhor retira a respiração, se o Senhor vira o seu rosto, vou até ler como está. Se escondes o teu rosto, desfalece. Quanta gente caminha desfalecida porque perdeu a capacidade de estar com o Senhor face a face, como Moisés estava nos seus momentos de oração. Em todas as coisas que nós enfrentamos, se nós estivermos unidos a Deus, nós somos mais que vencedores. E é assim, nesta união entre nós e Ele em nós, que o Senhor nos dá uma alegria sobrenatural que nos enche de força. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E de onde vem essa alegria? Da nossa união com o Senhor. Então, é assim que o Senhor nos dá aquela alegria que não é passageira, aquela alegria que sobrevive às piores experiências da nossa vida, uma alegria que é a nossa força quando todos já se deixaram abater. Deus nos dá, é uma alegria sobrenatural. Gente, a alegria que sobrevive aos piores momentos da nossa vida, ela não é natural, ela é sobrenatural. Então, por essa razão e por outras mais, derrame a sua alma na presença do Senhor. O que fazer nesse dia? Lance sobre o Senhor todas as suas preocupações. Você está preocupado? Leve essas preocupações aos pés de Deus. É difícil no começo. Foi custoso para mim até que eu aprendi a pegar as minhas preocupações, levar aos pés do Senhor, contar com o Senhor e saber que tudo vai dar certo, porque eu estou disposto a ir até as últimas consequências para fazer a parte que me cabe, na certeza de que aquele que me chamou e me prometeu não falhará comigo. Isso dá gana para a gente continuar, sabe? E aí a gente vence o que a gente achava que a gente não ia vencer. Então, se você me permite aconselhar, um conselho que eu dou primeiramente a mim mesmo: agarre-se a Deus mais do que a sua própria vida. Agarre-se, apegue-se a Deus, porque Ele é a fonte de todo o bem, que dá além do que você pode imaginar.
tudo que é bom nos chega por meio dele. Então, se você precisa de paz, saiba que ninguém além de Deus pode dar a paz a você. Eu tinha momentos de refrigério na minha vida, mas paz eu só tive depois que eu encontrei nosso Senhor Jesus Cristo. Eu era pequenininho, me lembro, mas na minha vida de criança pequenininha, 4, 5 anos, eu já tinha ali os meus tormentos. Você pode dizer assim, mas você está brincando. Não, eu me lembro. A lembrança mais antiga que eu tenho é de 2 anos de idade. Como é que você sabe? Porque eu lembro do aniversário de 3 anos. Eu lembro de uma moça que ajudava minha mãe, me ensinando a fazer 3 anos, porque criança não consegue, né? Prender, a gente faz assim. Aí ela ensinava a segurar assim, fazia o dedo, ficava todo tortinho, era uma dificuldade. Eu me lembro o que foi naquele aniversário de 3 anos. Lembro que minha mãe tinha feito uma festinha e faltou canudo. E aí ela serviu primeiras visitas, mas eu era criança, de 2 para 3 anos. Aí ela, para não me deixar muito chateado, pegou um macarrão daqueles mais grossos para servir de canudo. E me deu uma Coca-Cola. Olha, a gente lembra. A hora que eu dei as primeiras 3 sugadas, a Coca-Cola amoleceu o macarrão e entupiu. Ai, que raiva. Não é? Me lembro de muitas outras coisas. E me lembro que eu tinha as minhas tristezas já pequenininho, as minhas preocupações, as minhas insatisfações. Então, mesmo quando a gente diz assim, criança não tem preocupação, mesmo naquela época, é claro que eu não tinha as inquietações que um adulto tem. Mas naquela época eu não tinha a paz que eu tive quando eu encontrei nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, só Deus pode nos dar a paz. Você não vai ter paz sem Ele. A paz que você busca não é sossego. Sossego é uma coisa diferente. Sossego não sacia a gente. Sossego vira monotonia. Sossego, se você só tiver sossego, logo ao sossego vai se juntar a vontade de morrer. Você vai ter vontade de morrer de tanto sossego que você tem. Sossego não é paz. Paz é gozo na alma, é realização. Paz é transbordamento. Você precisa ter essa paz que só Deus pode dar. Então tudo de bom vem de Deus, e por causa dele você acordou nesse dia de hoje. Deus te quis vivo, te quis aqui acompanhando, sorrindo para a vida, e para continuar vivos é de Deus que nós dependemos. E quando se trata de nós, que somos a pupila dos olhos de Deus, até a morte tem que se dobrar, meu amigo. A morte não está acima de Deus. Deus está acima dela, e ela tem que se curvar diante dele. E poderoso e bom como ele é, ele tem as mãos, diz aqui a palavra, sempre abertas para nos socorrer com os seus bens. Com os seus bens socorrer aqueles que precisam. Você precisa? Se você precisa, então eu lhe digo, hoje as mãos de Deus estão abertas para você. Ele tem um remédio para todas as suas necessidades. Tem um remédio para curar nossas fraquezas. Ontem, ao terminando aqui o Sorrindo para a Vida, eu precisei sair rapidinho, que eu tinha uma consulta médica, mas ainda recebi um abraço de uma mãe que veio contar. Eu trouxe minha filha aqui, que não engravidava, para um momento de oração. E ali no finalzinho do Sorrindo para a Vida, vocês rezaram por ela. Olha a foto do meu netinho. Netinho, né? A pessoa sabe que a oração trouxe para a filha a graça há tanto tempo esperada. Gente, nós nunca devemos negligenciar os recursos que Deus põe à nossa disposição, os médicos, os remédios. Ontem meu filho ainda mostrava, deslocou o dedo, se machucou. Aí você acha que eu fiz o quê? Estende o dedo aí, vou rezar por você.
Não, eu falei, vai tomar o remédio, entende? O médico te passou o remédio, vai tomar o remédio, precisa tomar um anti-inflamatório. Se tiver com dor, toma lá o remédio que o médico te receitou. A gente não negligencia os meios que Deus põe à nossa disposição, mas a nossa confiança não para nesses meios. Porque a gente sabe que quando esses meios não conseguem corresponder, o Senhor tem resposta para a nossa vida. Ele tem o poder para curar as nossas fraquezas e estancar as nossas feridas. E para curar as nossas fraquezas e estancar as nossas feridas, Ele nos chamou para morrer com Ele, para que recebêssemos também da sua vida. Olha que invenção louca e espetacular da parte de Deus. Tudo que estava em nós estava tão perdido que só tinha um jeito: matar para dar nova vida. E nosso Senhor inventou um jeito da gente morrer com Ele para receber dele a vida da sua ressurreição. Como no nosso batismo nós morremos com Cristo e Cristo passa a habitar em nós e recebemos da sua vida. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho e retome essas palavras que eu dizia a você. A vida de Cristo em nós, o Espírito Santo agindo em nós nesta manhã, nesse momento de oração e em todas as circunstâncias da nossa vida, é que vai desfazendo os laços da maldade, vai enchendo de salvação, vai irradiando vida. Que loucura nossa a gente desprezar uma graça tão grande. Põe as mãos sobre o seu peito, sim, e diga: eu quero viver a partir de Deus. Quero viver a partir de Deus. Viva a partir de Deus, meu irmão. Una-se a Deus. Manifeste os dons que Ele te deu. Seja com nosso Senhor Jesus Cristo o pé que esmaga a cabeça da serpente. Às vezes você percebe que tem algo de espiritual pesando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Esmague a força do mal, unindo-se a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo também para que nós possamos escapar da astúcia diabólica e escapar de uma vida rasteira. Você não foi feito para uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida rasteira. E se nós não fomos feitos para uma vida baixa, então escapemos para o alto. Subamos com Jesus onde o inimigo não pode chegar. Aprenda a escapar espiritualmente para Deus. Ele é o nosso escape, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós podemos nos guardar. Escapamos ao buscar as coisas do alto, e há um tipo de repouso que só Deus pode oferecer: o verdadeiro repouso no Espírito Santo. Senhor, dá-nos a graça de um verdadeiro repouso no Espírito Santo nesta manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, convença-nos de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Também Ele está acima da morte, Ele venceu a morte por amor a nós. Vem, Espírito Santo, convença-nos de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Peça isso ao Espírito Santo agora. Convença-me, Espírito Santo. Venha o que vier, passe o que passar. Jesus Cristo continua sendo o Senhor da minha vida. Ele é o Rei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, e clamando o seu nome a vitória é certa. Canta comigo, Yeshua. Yeshua, Jesus, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está, comigo está. Proclame Yeshua.
Yeshua, é o Espírito quem nos convence que Ele é o Senhor. Yeshua, nome poderoso, Jesus comigo está.